Boa noite. O tema do vídeo de hoje é parceria público-privada. Então vamos aos slides. Primeiro, a gente quer explicar para que servem as parcerias público-privadas. E eu vou contar uma história para exemplificar. Imagina que o governador do seu estado queira construir uma nova linha de metrô. Uma opção que existe é fazer tudo pela administração direta. Nesse caso, ele vai ter que fazer licitação para cada bloco de cimento da obra, vai ter que abrir concurso para contratar todos os funcionários, etc. Enfim, vai ser uma trabalheira burocrática. Ele pode construir o metrô ou colocá-lo em operação também por meio de uma estatal. Imagine que o Estado cria uma estatal para construir e operar o metrô. E vai ter um pouco menos de burocracia, por exemplo, os funcionários vão ser seletistas e não estatutários, mas de qualquer forma vai ter obrigatoriedade de licitação, etc. E em um determinado momento do desenvolvimento da ordem jurídica, alguém teve a seguinte ideia: que tal o Estado fazer uma única licitação, contratar uma empresa, pagar um valor e daí a empresa faz tudo sozinha? Ou seja, a empresa contratada, ela constrói o metrô e coloca ele em operação. A única obrigação do Estado é fazer a licitação, pagar e fiscalizar depois. Se o empresário privado vai querer, por exemplo, contratar o irmão dele para ser o diretor, pouco importa. Se ele vai querer pagar um salário de 80 mil ou 160 mil para o funcionário, também não importa, porque o que importa é o resultado. A parceria público-privada, então, surge como uma ferramenta de controle de resultados. A ideia é a administração contratar uma empresa que vai fazer tudo sozinha. Dessa forma, a operação é muito menos burocrática do que se fosse desenvolvida diretamente pelo Estado. O empresário vai ser cobrado pelo resultado dele e não pelo processo, ou seja, não importa a forma como ele desenvolve a atividade, obviamente que ele vai ter que respeitar a lei, né, na CLT, normas ambientais, etc. Mas a administração não vai se meter na gerência da empresa. É um instrumento de controle de resultados. No exemplo que eu dei, a PPP envolveria a construção e a operação do metrô, mas poderia acontecer de o governo construir o metrô por meio de um contrato de obra pública comum e depois colocá-lo em operação por meio da PPP. Depois a gente vai ver quais são as vedações. Qual é a diferença mais relevante entre a parceria público-privada e a concessão comum da Lei 8987? Na concessão, o empresário é remunerado apenas pelas tarifas pagas pelo usuário do serviço. Então, como exemplo, a empresa de telecomunicações vai ser remunerada pelo pagamento das faturas dos celulares. E na parceria público-privada, a empresa é remunerada também pelo Estado. Isso aqui é fundamental que você tenha em mente. Na parceria público-privada, o empresário recebe dinheiro dos usuários do serviço e também recebe dinheiro do Estado. Em São Paulo, por exemplo, a linha amarela do metrô é uma parceria público-privada. A empresa fatura com os bilhetes pagos pelos usuários e também recebe dinheiro do Estado. Eu tenho aqui um número que em 2017 a contraprestação estatal teria sido de 135 milhões para a empresa que administra a linha amarela. A Lei 11.079 é a Lei Nacional das Parcerias Público-Privadas e, com base no que a gente acabou de falar, a gente compreende o parágrafo 3º do artigo 2º, que diz o seguinte: não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Ou seja, é a característica fundamental da PPP que a remuneração também vem do Estado. As parcerias público-privadas podem ser adotadas no âmbito dos poderes executivo e legislativo, tanto na administração direta como indireta, e no judiciário. A lei não inclui o judiciário no seu âmbito de aplicação. E há uma decisão do CNJ, consulta 258336, pela impossibilidade de PPP no âmbito do judiciário.
Existem dois tipos de parcerias público-privadas: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada é o contrato que atribui a uma empresa a incumbência de explorar determinado serviço, que pode ser precedido ou não por uma obra, e a empresa vai ser remunerada tanto pelos usuários como pelo poder público, como a gente acabou de falar. Concessão administrativa é o contrato no qual a própria administração pública é a usuária do serviço. Exemplo, as parcerias público-privadas de penitenciárias. Na PPP de presídio, a administração paga um valor à empresa para que ela administre o presídio. Isso é muito comum em séries norte-americanas de presídio. Você vai ver, provavelmente, tipo Orange is the New Black, essas séries assim, eles têm uma empresa privada lá administrando o presídio. Porque nos Estados Unidos esse instituto é muito mais comum do que no Brasil, mas existe uma experiência em um presídio em Minas Gerais que está sendo conduzido por parceria público-privada. Repetindo, na concessão administrativa, o ente público é o próprio usuário. Obviamente, né, no caso da PPP do presídio, o preso não é o usuário. O usuário é a administração pública. Não teria sentido nenhum falar que o preso é cliente. Aponte a assertiva incorreta sobre as PPPs. Vamos à leitura das assertivas. A PPP trabalha com controle de processos. Está errada. Essa é, evidentemente, uma assertiva falsa. Por quê? Porque a PPP é um instrumento de controle de resultado. A ideia é essa. O Estado dá o dinheiro para o empresário. E o empresário gerencia como quiser, dentro dos limites da lei, lógico, contanto que entregue os resultados pretendidos. Então, vamos dar o exemplo do metrô lá. Vai ter o Estado vai exercer a fiscalização do andamento da obra. O Estado vai verificar se o serviço está sendo prestado adequadamente, mas a gestão interna é do empresário. Agora vamos ver por que as outras assertivas estão corretas. Só para retomar, a assertiva A está errada porque é controle de resultado e não de processo. Vamos lá ver? PPPs não podem ser usadas no âmbito do judiciário, esse é o entendimento presente do CNJ. C. Concessão administrativa é aquela na qual a própria administração é a usuária, correto? D. A diferença entre a concessão patrocinada e a concessão comum é que na concessão comum não há contraprestação do Estado, é o que a gente acabou de ver. Resposta A, portanto. Vedações. Não pode haver parceria público-privada em contrato de menos de 10 milhões de reais, em contrato de prazo inferior a 5 anos, ou contrato que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Vamos explicar melhor a terceira parte. As PPPs foram criadas para estruturar juridicamente contratos complexos que envolvam a implantação de infraestrutura e a operação de um serviço a longo prazo. Não faz sentido contratar uma PPP para atividades mais simples, como o fornecimento de mão de obra e a instalação de equipamentos. No mesmo sentido, a PPP não pode envolver apenas uma obra pública. Ela pode incluir uma obra, mas tem que ter também a operação do serviço. Ou seja, o Estado pode contratar o sujeito para construir o metrô e operar o metrô por meio de PPP. Ou então só para operar o metrô, mas ele não poderia contratar só a obra por meio da PPP. Repetindo, não poderia contratar só a obra por meio da PPP. Nas concessões patrocinadas, aplica-se subsidiariamente a Lei 8987, a Lei das Concessões Comuns. Isso quer dizer que naquilo que a Lei das PPPs for omissa, é possível aplicar a Lei 8987. Nas concessões administrativas, aplicam-se adicionalmente alguns incisos da 8987, ou seja, não precisa do caráter subsidiário ali. Mais uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta sobre as parcerias público-privadas. Vamos lá. A. Não pode ser contratada a PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Correto. B. É vedada a contratação de PPP em valor inferior a 10 milhões de reais. Correto. C. É vedada a contratação de PPP por prazo inferior a 5 anos. Correto. D. Na concessão patrocinada, a administração pública é a própria usuária do serviço. Essa assertiva está incorreta. Por quê? Porque é na concessão administrativa que a administração pública é a usuária do serviço. Então, essa assertiva faz uma confusão aí, portanto, por isso está incorreta. Resposta D, portanto. Diretrizes das parcerias
público-privadas. Artigo 4º da lei. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade. Uma obviedade total. 2. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução. Esse parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque ele coloca assim, os interesses dos entes privados. Vocês vão ver, ao longo do vídeo, a PPP é uma lei que está o tempo todo tentando proteger o interesse dos empresários e dos investidores. Por quê? Porque a ideia é que os grandes investidores se sintam seguros para aplicar dinheiro em projetos de muito longo prazo. É um projeto que vai dar lucro num espaço de tempo, às vezes, de 20, 30, 40 anos. 3. Indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Aqui a gente tem que fazer alguns comentários, né? A função jurisdicional não poderia ser delegada de qualquer forma, no direito brasileiro, devido à presença do Poder Judiciário no texto constitucional. Uma lei não poderia tirar atribuições judiciais que já estão estabelecidas na Constituição, inclusive como cláusula pétrea, né? Lembrando que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Você não poderia transferir o Poder Judiciário para uma empresa. No que diz respeito à regulação, vamos lá, o artigo 174 da Constituição Federal determina que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, determinante para o setor público, indicativo para o setor privado. O que esse artigo diz? Diz que o Estado normatiza e regula a atividade econômica. Embora o texto utilize duas expressões separadas, normativo e regulador, normatizar e regular, é óbvio que quando você regula, você está normatizando. Justamente por isso não tem como atribuir função de regulação para uma empresa privada, porque a empresa privada não poderia praticar um ato administrativo. Ela não integra formalmente a estrutura do Estado. Ela não poderia editar uma lei, obviamente, e nem um ato administrativo para obrigar outros particulares, porque ela não é o Estado, ela não tem poder de império, ela não tem a potestade pública. Mais diretrizes. Inciso 4º, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, também é óbvio. 5, transparência dos procedimentos e das decisões, óbvio. 6, repartição objetiva de riscos entre as partes. Esse aqui merece um comentário. Isso é a origem da matriz de risco das licitações que foi criada pela Lei 14.133. Eu trago aqui uma situação para exemplificar. Se houver elevação do piso salarial de determinada categoria, com o consequente aumento dos salários dos empregados, a empresa pode ou não pode embutir esse valor na tarifa do serviço? Para responder essa pergunta, é elaborada uma matriz de riscos. A matriz de riscos define riscos que vão ser assumidos pela empresa e riscos que vão ser assumidos pelo Estado. Isso é a repartição objetiva de riscos. Garantias do parceiro privado. Vinculação de receitas, instituição de fundos especiais, seguro-garantia com seguradoras que não sejam públicas, garantias prestadas por organismos internacionais ou instituições financeiras, fundo garantidor ou empresa estatal criada só para isto. As garantias ofertadas ao particular nas PPPs são extremamente generosas e são inclusive objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Vinculação de receitas quer dizer, por exemplo, que o Estado pode determinar que 5% do ICMS fica separado para ser garantia de pagamento das PPPs. Da mesma forma, o ente público pode constituir um fundo especial de garantia.
Seguro-garantia com seguradoras que não sejam públicas, o Estado pode contratar um seguro-garantia com um banco privado, ou instituição financeira, ou organismo internacional, ou então criar uma empresa estatal só para servir como se fosse um depósito de dinheiro para garantir o pagamento da PPP. Como eu havia dito, existe uma enorme preocupação na lei em garantir a rentabilidade do particular. Garantias do financiador. Primeiro eu vou dizer quem é o financiador. Financiador é a instituição ou grupo de instituições que financia o grupo privado que constitui que conduz a PPP, o grupo que opera, né, o que constrói e opera, por exemplo, a linha do metrô. Nada impede que o grupo trabalhe com capital próprio. Nesse caso, não vai existir o financiador. Mas na prática isso é raro. O contrato de PPP pode prever a emissão de empenho em nome do financiador da PPP. E o que isso quer dizer? Para responder essa questão, a gente retoma o artigo 58 da Lei 4.320, que diz que o empenho é o ato que cria para o ente público a obrigação de pagamento. Empenho em nome dos financiadores quer dizer que em uma PPP que tenha como contratado uma construtora financiada por um banco, as notas de empenho podem sair direto em nome do banco. E o banco vai ser credor direto da entidade pública. Observe que a lei ela é até mais preocupada em garantir o retorno dos financiadores do que propriamente do operador da PPP. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 11.79, os financiadores poderão receber indenização por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas. Para que isso serve na prática? O financiador, o banco, ele vai ter menos trabalho querendo cobrar da empresa. Ele vai receber o dinheiro direto do poder público. Se tiver algum problema, se der tudo errado, ele recebe o dinheiro direto do poder público. Ele não precisa processar a empresa. O contrato de parceria público-privada. As regras gerais de todos os contratos de PPPs estão determinadas no artigo 5º da lei e a gente vai dar uma olhada nos incisos. 1. Prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação, ou seja, vai ser de 5 a 35. 2. Penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Isso é uma novidade em relação às leis de contratos administrativos. É o estabelecimento de penalidades para o ente público. 3. Repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alha econômica extraordinária. Esses são conceitos que a gente vai ver no vídeo que falar de contratos administrativos. 4. Formas de remuneração e atualização dos valores contratuais, isso aqui é óbvio. 5. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços. Lembrando que a atualidade é um dos princípios dos serviços públicos. 6. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. Ou seja, é o contrato da PPP que vai definir qual é o prazo de inadimplemento que permite a execução das garantias. Se o aluno for um concurseiro antigo, ele vai saber que na lei antiga tinha o prazo de 90 dias. Isso é um exemplo na lei de licitações antigas. Agora, na PPP não tem essa de 90 dias. É o contrato que vai dizer quanto tempo que o Estado vai ter que deixar de pagar para que a empresa privada possa acioná-lo judicialmente, receber as garantias e tal. 7. Quanto critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. Isso aqui também é importante, né? Tem que ter uma avaliação da qualidade do serviço. 8. Prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites, aí conta da lei de licitações e da lei 8987. A gente não vai tratar disso agora. 9. Compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. A gente vai explicar o que isso aqui quer dizer.
Como a gente viu, o particular contratado da PPP tem a seu dispor um farto sistema de garantias. Isso facilita a obtenção de empréstimos, de forma que a empresa consegue pleitear junto ao banco financiador uma taxa de juros mais baixa do que a que seria cobrada se não existissem tais garantias. Se a empresa pega dinheiro a 3% ao ano, vai lucrar mais do que lucraria se a taxa fosse de 6% ao ano. Nesse sentido, se houver na condução do contrato pleito de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, isso vai ser levado em conta, ou seja, essa diferença na taxa de juros vai ser levada em conta nos cálculos. Perdão, 10. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. Bens reversíveis são os bens que integrarão o patrimônio do ente público após o fim do contrato. E aqui é importante notar que a lei utiliza uma expressão equivocada. Nas concessões em geral, não somente nas PPPs, ao final do contrato, os equipamentos e instalações mais importantes, como por exemplo um terminal de ônibus, continuam sendo patrimônio público. A lei utiliza a expressão bens reversíveis, o que daria a falsa impressão de que o bem vai para o particular e depois volta para o Estado, mas isso está falso por quê? Porque esses bens nunca vão estar no patrimônio particular da concessionária. A concessionária vai ter apenas a posse de tais bens do contrato. Na verdade, eles continuam sendo do poder público. 11. Cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimentos do projeto ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei. E o que diz o tal parágrafo 2º? Diz que o contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, desde que autorizado no edital de licitação, se em contratos novos ou em lei específica, se em contratos anteriores à data tal. Observe, o capital estatal, ele pode entrar nas obras para adquirir bens reversíveis, que sempre vão estar na propriedade do Estado. Seria ofensivo ao interesse público gastar os recursos estatais com bens que o contratado pudesse levar embora no final do contrato. Então, imagina que injusto. O Estado vai lá, gasta bilhões em montar uma estrutura, aí termina o contrato, a empresa leva aquela estrutura? Claro que não. Não pode. Então, quando o Estado aporta recursos, aqueles bens vão ser reversíveis, ou seja, eles vão continuar sendo de propriedade do ente público. Parágrafo 2º do artigo 7º da lei diz que o aporte de recursos, que a gente acabou de se referir, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro realmente tem que ser usado na infraestrutura. Esse parágrafo aqui serve para evitar aquela situação em que o Estado despeja bilhões na mão da empresa e não está aparecendo nada de concreto. A obra não está saindo. Portanto, é importante a gente não confundir o investimento público, que é o que vai construir a infraestrutura, da conta à prestação, que é a remuneração que o parceiro privado vai ter. Não confunda duas coisas. A remuneração é como se fosse uma tarifa a mais paga pelo ente público. Na PPP, o cara recebe tarifa do usuário do serviço e também do Estado. Formas de pagamento. Artigo 6º. Ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. Ordem bancária, óbvio, né? Não tenho o que explicar aí. Cessão de crédito não tributário quer dizer que o ente público pode transferir ao contratado um crédito que tenha contra quem quer que seja, contanto que não tenha natureza tributária. Então, a empresa, vou dar aqui o exemplo, a União pode pagar o contratado de PPP com um crédito em face de outro ente federativo. O município está devendo dinheiro para a União pode pegar esse crédito e usar para pagar a PPP. Aí vai conforme o que as partes acordarem no contrato.
Outorga de direitos em face da administração pública quer dizer, por exemplo, um certificado de potencial adicional de construção, o famoso CEPAC, que permite que o seu titular construa acima do que seria permitido pelo coeficiente de aproveitamento de uma determinada região, nos termos do Estatuto da Cidade. Isso é algo que vai ser abordado no tema de política urbana em outro momento, a questão do Estatuto da Cidade. Nos termos do artigo 7º, ainda a contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP. O que isso quer dizer? Quer dizer que para o cara receber a remuneração, o serviço tem que estar em operação. Nas concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, deve haver autorização legislativa específica, ou seja, uma lei dizendo especificamente que pode. Não confunda a remuneração com o investimento. O investimento, por exemplo, numa PPP de metrô, o investimento é o gasto com as estações, os carros, etc. A remuneração é o valor que o ente público paga ao grupo privado depois que o serviço está em operação, que vai se somar às tarifas. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta sobre as PPPs. A. Pagamento do ente público não pode ser feito antes que o serviço esteja em operação. É o que a gente acabou de ver. B. Mesmo sem previsão no edital, o contrato pode prever o aporte de recursos em bens reversíveis. Está errado. Tem que ter previsão no edital. C. Contraprestação da administração pública pode consistir em um crédito não tributário. Sim. D. Contrato pode prever o compartilhamento de ganho econômico decorrente da redução do custo de financiamento. É o que a gente acabou de ver. Portanto, resposta B. Resposta B está errada por quê? Porque tem que ter previsão no edital para o aporte de recursos nos bens reversíveis. Remuneração variável. O contrato de PPP pode prever remuneração variável conforme o atingimento de metas definidas no contrato. Vamos tratar da licitação para a contratação de PPP. A licitação da parceria público-privada vai ser realizada nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo. O projeto de PPP deve ser submetido à consulta pública com um prazo de ao menos 30 dias para apresentação de sugestões. E esse prazo tem que terminar ao menos 7 dias antes da divulgação do edital. Antes do julgamento da licitação, pode haver uma etapa de qualificação das propostas técnicas para excluir os projetos mais absurdos, os mais toscos. Critérios de julgamento da licitação. Menor tarifa do serviço. Combinação de melhor tarifa com melhor técnica, segundo pesos estabelecidos no edital, menor valor da contraprestação da entidade pública ou combinação entre menor contraprestação e a melhor técnica. Portanto, esses são os critérios que a administração pode usar para definir quem vai ser o vencedor da licitação. O edital pode prever uma fase de lances em viva voz das propostas econômicas. E o que são as propostas econômicas? São as que falam de valor da tarifa e da contraprestação da entidade pública. Mais uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta sobre licitação para contratação de PPP. Vamos à leitura. A. Admitem-se como critérios de julgamento o menor valor da tarifa do serviço e o menor valor da contraprestação pública. Correto. B. O edital da licitação pode prever lances em viva voz para as propostas econômicas. Propostas econômicas são remuneração, a que vem do ente público ou as tarifas. Correto. C. Etapa de qualificação das propostas técnicas é obrigatória. Está errado. Ela é facultativa. A etapa de qualificação é facultativa. D. Licitação para a contratação de parceria público-privada pode ser realizada nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo. Vai ter um outro vídeo desse canal falando sobre licitações. Resposta C, portanto. Por quê? Porque a etapa de qualificação é facultativa e não obrigatória. Sociedade de propósito específico. Antes de assinar o contrato, o vencedor ou os vencedores da licitação devem constituir sociedade de propósito específico, SPE. E o que é uma sociedade de propósito específico? É uma empresa criada apenas para executar o objeto da PPP.
Por que criar uma empresa só para a PPP? Porque se tudo der errado e houver falência, os financiadores do projeto só ficam atrás dos créditos extraconcursais e dos créditos trabalhistas, ou seja, vão ter mais facilidade para reaver o dinheiro. Como eu havia dito, a lei das PPPs foi feita essencialmente para proteger o interesse dos financiadores. Isso não é uma crítica, porque, como eu disse, são projetos de muito longo prazo. Então, o objetivo da lei foi dar garantias para que os investidores se animassem com esses projetos. Então, retomando, a sociedade de propósito específico, ela serve para facilitar a execução de dívidas, principalmente no caso de falência da empresa. Então, o banco, ele está ali só atrás dos extraconcursais e dos trabalhistas na hora de receber os seus ativos. A SPE pode ser uma companhia aberta e isso não é obrigatório. A SPE pode ser uma companhia aberta. A SPE não pode ser uma estatal. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, fica vedado a administração pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este capítulo. Ou seja, a administração pública pode participar do capital da sociedade de propósito específico, mas não pode ser a majoritária votante. Portanto, a SPE não vai ser uma estatal. Tem uma exceção pontual a isso, que é o parágrafo 5º, que diz que a vedação prevista no parágrafo 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. O que isso quer dizer? Digamos que em uma determinada PPP, o maior financiador seja o Banco do Brasil, ente público. Nesse caso, se a sociedade de propósito específico não pagar os empréstimos, o Banco do Brasil pode assumir o controle acionário da sociedade de propósito específico para tocar a operação e receber os seus valores sem qualquer problema. O aluno que está mais afinado com o direito constitucional vai falar, pô, mas isso não é uma subsidiária nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição? Não teria que ter uma autorização legislativa especificamente para esse caso? E isso é uma questão que a gente não vai abordar aqui porque foge ao assunto do vídeo. O que importa é que nessa situação específica, ou seja, o financiador é um banco público, pode acontecer, no caso de inadimplência, de a SPE ser assumida pelo ente público, como forma de continuar a operação de serviço e reaver eventuais prejuízos. Agora, mais uma questão. Aponte a assertiva incorreta acerca da sociedade de propósito específico nas PPPs. A. A SPE, como regra geral, não pode ser uma estatal. Correto. B. A SPE pode ter maioria de capital votante público na situação em que o banco financiador for público e houver inadimplemento de contrato de financiamento. Correto. C. Antes de celebrar o contrato de PPP, é facultativa a constituição de sociedade de propósito específico. Está errado. Por quê? Porque é obrigatória a constituição da SPE. D. A SPE não precisa ser obrigatoriamente companhia aberta. Correto. Pode ser, mas não precisa ser. Portanto, a resposta é C, porque a constituição da SPE é obrigatória. Transferência do controle. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 1179, o controle do projeto pode ser transferido aos financiadores para fins de reestruturação financeira. Vamos à leitura. O contrato deve estabelecer os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviços, não se aplicando para esse efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8987. Agora a gente vai explicar o que isso quer dizer. Digamos que deu tudo errado na PPP e o financiador vai assumir a responsabilidade pela continuidade da operação, ou seja, o banco vai tomar as rédeas do projeto em nome do princípio da continuidade dos serviços públicos.
Então, agora a gente vai explicar o que quer dizer a lei quando diz que não se aplica o inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. Esse inciso diz o seguinte, diz que quem vai comprar uma concessionária de serviços públicos ou assumir a responsabilidade do contrato, ou seja, uma outra empresa que não é a original que venceu a licitação, deve atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma concessão comum, que tem lá a concessionária, vencedora da licitação, conduzindo o serviço, como é comum no transporte público, nas empresas de ônibus, se uma outra empresa quiser comprar aquela concessionária para assumir a continuidade do contrato, ela vai ter que atender aos requisitos da licitação, como se tivesse sido um concorrente. Vai ter que ter lá os engenheiros no quadro, regularidade fiscal, trabalhista, etc. No caso das PPPs, isso não é necessário. A PPP de construção de um metrô pode ser assumida por um banco que não tenha um único engenheiro em seu quadro de pessoal. Isso é possível porque, nesse caso, obviamente, o banco vai comprar a empresa que tem os profissionais técnicos, ou seja, quando a gente diz que o financiador assume o contrato sem atender às exigências de idoneidade técnica, é óbvio que isso só pode acontecer porque os profissionais técnicos, eles vão continuar trabalhando ali. O cara que é engenheiro, que faz o projeto, ele vai continuar ali. Ele só vai deixar de ter o empresário como chefe dele e o chefe dele vai ser o banqueiro. Mas as condições técnicas do projeto vão estar lá, vai estar tudo certinho. Por isso que não tem problema. Arbitragem. O edital pode prever que os conflitos entre o particular contratado e a entidade pública sejam resolvidos por mecanismos privados, como a arbitragem, contanto que seja realizada no Brasil, seja conduzida em língua portuguesa e diga respeito a interesses patrimoniais disponíveis, conforme a lei da arbitragem. Uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. Para a solução de conflitos decorrentes da PPP, admite-se a arbitragem no exterior. Essa assertiva está evidentemente incorreta, porque a arbitragem tem que ser realizada no Brasil. B. Na hipótese de assunção do objeto do serviço pelo financiador, não há necessidade de se observar a vedação do artigo 27, parágrafo único 1 da Lei 8.987. Aquele lance lá, né? O banco assume o serviço, o banco não precisa ter engenheiro nos quadros dele, por quê? Porque o banco vai assumir o controle da empresa que tem os engenheiros, então não tem problema. C. Concessão administrativa é aquela em que a própria administração pública é usuária do serviço. Correto. É o que a gente acabou de ver, é o que a gente viu no começo desse vídeo. Portanto, a assertiva correta é a resposta A. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e quem tiver alguma dúvida, coloca aí. Muito obrigado para quem assistiu. Eu desejo um feliz ano novo para todo mundo. Falou!